Olá, como é bom mais uma vez se ver aqui para juntos termos o nosso momento com Deus, o nosso momento de meditação. Nessa ocasião, nós vamos buscar a presença de Deus em oração e logo em seguida vamos descobrir qual será o tema a qual nós vamos meditar e conversar um pouquinho mais sobre. Tá certo? Então vamos orar juntos agora? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos diante de Ti, erguendo esse altar de adoração, tendo esse momento contigo. E o Teu Santo Espírito vem até nós para trazer luz, para trazer conhecimento, entendimento e, acima de tudo, para nos aproximar de Ti, pois nós almejamos a eternidade ao Teu lado, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as inclinações morais e terríveis que o nosso coração é. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Não esteja à venda. Eu quero convidar você a abrir aqui a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento. Você sabe qual é? Esse mesmo, Malaquias. Malaquias capítulo 1, nós vamos ler aqui o versículo 2 e o verso 3, que diz assim, ó. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Esse texto, ele é um texto um pouco, podemos dizer assim, complicado. Sabe por quê? Porque nesse verso, em algumas outras traduções mais claras, ele fala que Deus amou a Jacó e desprezou Esaú. Porém, se a gente voltar lá para o livro de Gênesis, a gente vai se deparar com a seguinte cena. Jacó enganando o pai e roubando a primogenitura do seu irmão Esaú. E aí, é muitas vezes dessa linha de pensamento que as pessoas ficam um pouco incrédulas com relação à posição de Deus. Do tipo, como assim? Como é que Deus escolhe amar a um e desprezar o outro? Como é que Deus simpatiza com um e se aborrece do outro? Deus não é um Deus imparcial, ele não deveria amar a todos? Pois é, muitas pessoas veem esse tipo de verso e contexto como um pouco contraditório com o caráter e a personalidade de Deus. Porém, se a gente for analisar, a gente vai perceber que o profeta Malaquias, ele viveu cerca de 1000 anos após a história de Esaú e Jacó. 1000 anos já tinha se passado quando se teve essa afirmação de que Deus amava Jacó e desprezava Esaú. O que foi que aconteceu durante esses 1000 anos? Qual foi o resultado da história de Jacó? Qual foi o resultado da história de Esaú? O que foi que aconteceram com ambos? Bom, se a gente for analisar, de fato, Jacó ele tomou algumas decisões erradas. Ele enganou o irmão, ele enganou o pai, ele teve que fugir, fez, infelizmente, decisões terríveis que com certeza não glorificou o nome de Deus. Porém, o seu irmão Esaú não era nenhum santo. Você conhece junto comigo a história dele. Embora em um determinado momento da sua vida ele tenha sido lesado pelo próprio irmão, em outras palavras, enganado, né? Mas mesmo superando essa situação, Esaú, ele continuamente tomava decisões ruins. Quer um exemplo disso? Você sabe que a genealogia do Messias ela deveria ser algo muito importante e principalmente para os patriarcas que iriam anteceder a história do Messias. Para você ter uma ideia disso, Abraão ele tratou com muita seriedade, né, essa questão de possivelmente ser o pai do Messias. Não foi à toa que quando o seu filho estava ali na idade de casar, ele comissionou um servo de sua confiança para ir em busca da esposa adequada,
da esposa perfeita para o seu filho. Por quê? Porque Abraão sabia que o Messias, o Filho de Deus, viria da sua descendência, porque essa foi a promessa de Deus. Quando foi a vez dos filhos de Isaac, Jacó, ele se casou com as mulheres que pertenciam à sua família, ou seja, que, embora fosse distante do convívio ali do contexto de Abraão, mas eram pessoas que conheciam o Deus verdadeiro e que, de certo modo, não estavam inclinados demais à vida pagã, né? Já o caso de Esaú, a Bíblia fala que ele escolheu mulheres que não condiziam, né, com, assim diz o Senhor, não eram vamos dizer assim, do apoio da sua família, né? Inclusive ele se casou com 2 mulheres, né? Mulheres que foram terríveis para ele, que, vamos dizer assim, ao invés de ajudar ele, fez com que ele fosse para um caminho cada vez mais torto. Enquanto Jacó se tornou o pai do povo israelita, Esaú se tornou o pai do povo edomita. E eu não sei se você sabe, mas pense num povozinho ruim, era esses edomitas. Era um povo que era inclinado à sexualidade libertina, às coisas terríveis, à luxúria, à preguiça, a tudo que era de ruim vinha do povo edomita. Era um povo terrível. E quem foi o pai deles? Esaú. A gente percebe que quando Deus fala, eu amei a Jacó, Deus não está se referindo à pessoa de Jacó, mas sim ao povo que se originou de Jacó. Deus amou a nação de Israel. Já os edomitas, que foi a nação que veio de Esaú, o Senhor desprezou. Por quê? Porque era um povo que negligenciava e se vendia. Olha o que aconteceu. Esaú, voltando ali de uma caçada, estava com fome. E quando Jacó propôs a ele que vendesse a primogenitura, ele não contou conversa. Ele vendeu. A pergunta é, será que ele poderia ter vendido? Algumas pessoas poderiam dizer, claro, não era dele a primogenitura? Pois é, há uma grande diferença de as nossas posses e a algo que era dado por Deus, creditado por Deus. Se você tem uma casa, você pode vender pelo preço que você quiser. Mesmo aquilo que pode ser de um valor inestimável para você. Mas, normalmente, tudo que está sobre a nossa posse, sobre a nossa tutela, tudo pode ter um preço. Porém, eu e você não podemos colocar preço naquilo que não nos pertence. E era exatamente isso que estava ali ligado à história de Esaú. Esaú, por ser o primogênito, era dele o direito das bênçãos de Deus. Porém, isso não era de Esaú. E Esaú vendeu por uma tigela de lentilhas, por um valor irrisório. O que a meditação quer chamar a atenção para mim e para você é que a Bíblia apresenta princípios para a minha e para a sua vida. Princípios que não nos pertencem, que não são nossos. E por isso, nós não podemos negociar. São princípios que não estão à venda. Se eu e você vivermos os princípios de Deus, não negociarmos, não vendermos eles, com certeza nós também teremos o apreço, o afeto, o amor de Deus. Aqueles que estão negociando, que estão vendendo algo que não lhe pertence, os princípios de Deus, eles se equiparam a Esaú. E tais pessoas não sabem e não valorizam o preço que o Senhor pagou para conquistar a minha e a sua vida. Um outro detalhe muito importante. A minha e a sua vida não nos pertence, porque o Senhor comprou elas na cruz do Calvário. E a última reflexão que eu quero fazer com você é exatamente isso. O que é que você tem feito da sua vida? Você tem, quem sabe, vendido ela? Bom, você não deve fazer isso, pois ela não te pertence. Certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema, não esteja à venda, porque você não se pertence, tá bom? Você pertence a Deus, a Jesus Cristo. E porque Ele nos comprou,
nós devemos dedicar a nossa vida a Ele, glorificando de todas as formas. Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.